E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como você pode diagnosticar, né, o círculo vicioso da medicina, né? O que seria isso? Então a gente quer trazer justamente aqui essa discussão. Existe um círculo de aprisionamento ali da carreira médica que pode ser muito negativo, que a gente muitas das vezes, às vezes a gente entra e nem percebe. É um ciclo de muito trabalho, a gente acaba entrando ali em vários vínculos, de pouca liberdade de exercer ali a medicina com excelência, de exercer a medicina que a gente sempre sonhou em realizar, onde você de fato tem total tempo e possibilidade ali de fazer tudo que você tem à sua disposição em prol do seu paciente. É um ciclo onde, além de muito trabalho, além de um trabalho onde você não tem liberdade, você não tem um certo retorno financeiro expressivo, né? Um retorno financeiro de fato à altura de tudo aquilo que você se esforçou aí ao longo dos anos de formação. É um ciclo que, basicamente, você não tem retorno financeiro, você não tem qualidade de vida e você não tem prestígio. É um caminho dentro da carreira médica que não te traz tudo aquilo que a gente sempre sonhou em alcançar com a medicina. Então, é um caminho geralmente, quando a gente trilha ali pelos plantões, pelos planos de saúde, pelas clínicas populares, né, a gente acaba entrando nesse círculo sem ter ali em mente que existe um outro caminho, existe uma outra alternativa que a gente pode seguir e de fato angariar tudo isso que a gente sonhou. Então, círculo vicioso, toda vez que a gente falar de círculo vicioso, círculo virtuoso da medicina, a gente está falando nesse sentido, nesse momento de aprisionamento da carreira, onde você trabalha muito e tem pouco retorno, pouco prestígio, pouco impacto na vida dos seus pacientes. Você há de convir comigo que, para eu exercer qualquer tipo de tratamento na medicina, eu preciso fazer um bom diagnóstico. Então, a ideia aqui hoje é a gente justamente fazer esse diagnóstico para você identificar a sua situação, né? Para que quando a gente falar das soluções, para quando a gente começar a falar dos caminhos que a gente propõe, né, dentro do círculo virtuoso da medicina, né, para que você consiga ter mais claro aí nessa cabeça o ponto onde você está, para que você possa implementar as estratégias de uma forma mais efetiva. E assim, o que acontece? Se você chegar para um peixe e falar que fora da água, né, existe vida, né, ele provavelmente não vai acreditar. Às vezes acontece isso dentro da medicina, né? A gente olha para o lado, vê todo mundo trabalhando muito, vê nossos colegas ali emergindo ali 80, 90 horas de trabalho semanal. E aí você acha que é normal. Você acha que o tradicional da medicina é você super focar em trabalho mesmo e vender seu tempo e estar ali atendendo. Então, um dos primeiros passos que a gente precisa, a ideia aqui dessa live é justamente te chamar a atenção para esse ponto, para você identificar basicamente como que anda, né, o retorno que você está tendo, financeiro, de qualidade de vida, de prestígio, pelo tempo que você está dedicando à medicina. Se o caminho que você decidiu trilhar dentro da medicina está sendo de fato alcançando o objetivo dele, né? Se você está conseguindo proporcionar para os seus pacientes e ter o retorno disso pelos caminhos que você seguiu. Algumas vezes o médico está tão automático que ele nem percebe que ele entrou nesse círculo vicioso. A gente tem ficado mais próximo aí de muitos colegas, né, muitos colegas médicos que têm contado as suas histórias. Então hoje em dia a gente vê que é muito comum colegas trabalhando 80, 90 horas, 100 horas semanais, né? Eu particularmente trabalhava muito também em termos de plantão. Às vezes eu entrava no início da minha clínica, até a clínica as coisas começarem a andar, chegava a entrar no plantão na sexta-feira à noite e saía na segunda de manhã. Hoje a gente tem vários relatos de colegas, né? Tem o Pedro Amaral, que já deu vários depoimentos aí de quanto que ele trabalhava, mais de 90 horas por semana, né? Colega pediatra. A gente tem, enfim, Carol Brum, que dentro da ortopedia fazia plantão, atrás de plantão. Enfim, colegas de diferentes especialidades contando ali seus relatos de muito trabalho com a medicina e nem sempre tendo um retorno à altura. Então, hoje em dia, né, o que a gente quer trazer aqui é justamente essa discussão. A gente quer trazer o conceito de diagnóstico situacional. A gente quer que você entenda o quanto que você está tendo de retorno frente às atividades que você, os vínculos que você possui. E a gente vai trazer isso em discussão. Nós trouxemos um conceito chamado de retorno por hora trabalhada. Se você pensa em ter qualidade de vida, né, você precisa ter bem definido o seu retorno por hora trabalhada. Qualidade de vida se resume a ter um bom retorno por hora trabalhada. E se você for fazer os cálculos, e hoje a gente vai fazer aqui os cálculos, a gente vai conduzir aqui para que você faça os seus cálculos e consiga identificar isso na sua vida, você vai poder ter um grande norte aí, se você vai ter qualidade, ainda mais se você está no início de carreira, né? Essa live aqui é fundamental para você. Você que está no início de carreira, você ter contato com esses conhecimentos, isso é fundamental para você. Você vai ter uma grande certeza se você está indo no caminho certo na medicina, se você vai de fato conseguir alcançar a qualidade de vida que você sempre pensou em alcançar com a medicina, se você
fizer esses cálculos que a gente vai dizer aqui hoje, tá? Se você fizer esse raciocínio, se você seguir esse raciocínio que a gente pensou aqui hoje. O primeiro grande problema aqui, né, pra gente começar a discussão, existe muita gente que não tem a menor noção, nem do quanto trabalha e principalmente de quanto recebe. Então, hoje em dia, se você for ler qualquer livro de inteligência financeira, de qualquer coisa, enfim, Segredos da Mente Bilionária, Pai Rico, Pai Pobre, qualquer livro que fale, que dê qualquer tipo de orientação de finanças, né, um dos primeiros grandes passos é você saber ter uma noção mínima de quanto que você trabalha e o quanto que você tem de retorno. Agora, essa situação, eu entendo você, colega médico, que não é tão simples de você ter isso em mente, uma vez que nós tradicionalmente temos vários vínculos. A quantidade de médicos que possuem ali vários vínculos, que tem plantão, que tem concurso público, que trabalha numa clínica aqui, trabalha em várias clínicas, então a quantidade de vínculos que o médico tradicionalmente tem é muito grande. Fazer esse raciocínio, né, fazer esse cálculo exato ali de retorno por hora não é tão simples, mas é importante que você tenha em mente que se você não tem muito claro na sua vida o teu tempo de trabalho, né, o quanto de fato você trabalha e o quanto que você está recebendo, como é que você não tem nem condições de bolar planos de melhoria, de otimizações. Então, esse é um ponto de partida, né, para tudo que a gente vai discutir aqui. Você entender onde você está. E para você entender onde você está, você precisa tirar ali 1 horinha, 2 horinhas ali do seu dia, da sua semana, para você basicamente listar todos os vínculos que você tem. Você vai botar numa coluna todos os vínculos que você tem. Numa segunda coluna você vai botar o tempo de trabalho em cada um desses vínculos. Numa terceira coluna você vai botar o quanto que você tem de retorno financeiro em cima de cada um desses vínculos. A partir desse exercício simples, você vai poder calcular, você vai poder ter a métrica ali, que é a métrica mais importante, né, pensando em qualidade de vida, que é retorno por hora trabalhada. Então nós falamos muito sobre essa questão da venda de tempo. E o grande problema aqui dentro da carreira médica é que, infelizmente, a gente tradicionalmente vende muito tempo, né, da nossa vida e vende tempo de forma barata. Tá? O médico até tem um bom retorno financeiro, mas se você for botar na ponta do lápis, é um bom retorno financeiro às custas de muito trabalho. Se você for pegar os dados do Demografia Médica, né, mais de 70% dos médicos tem mais de 2, 3 vínculos. Mais de 70% dos médicos trabalham mais de 66 horas por semana, sendo que a média nacional sendo que a CLT é 44. Então, se você for colocar, e aí sendo que a gente ainda tem colegas que trabalham 90 horas por semana, se você for fazer um cálculo, e sendo que a média de remuneração do médico gira em torno de 15 mil reais. Tá? A gente ganha mais, a gente ganha menos. Mas se a gente for colocar aí, fazer um cálculo simples, né? Pegar essa média de 66 horas de trabalho semanal, e aí você for pegar essa média de 15 mil reais de retorno, né? Isso foi um cálculo, se não me engano, foi do estudo de demografia médica de 2015, né? Já tem um pouquinho de tempo que se passou. Mas se você for fazer uns cálculos ali, dá mais ou menos 58 reais de retorno por hora trabalhada. Você acha que 6 anos de medicina, mais não sei quantos anos aí de especialização, mais, enfim, toda a responsabilidade que existe, né, na mão do médico, você acha que vale, que justifica um retorno por hora trabalhada de 58 reais? Tá justo? Tá compatível com todo esse esforço? Tá compatível com com toda essa responsabilidade que você tem nas mãos? Então, se a gente for parar para pensar, se a gente for parar para fazer esses cálculos, num primeiro momento pode dar um pouco de tristeza, né, da gente de fato ver que, enfim, que o que a gente está recebendo de fato é bem aquém do que aquilo que a gente merece. Mas a minha intenção de trazer essa discussão aqui é você utilizar isso como um fator motivador. Um fator motivador para você entender que existe um outro caminho, que existe uma possibilidade de você ter controle sobre essa métrica. Porque o que acontece? Dentro de todos os caminhos tradicionais da medicina, né, exceto no atendimento particular, você basicamente não tem controle sobre o seu retorno por hora trabalhada. Você tem controle sobre o seu tempo de trabalho, sabe? Ou, né, você acaba abrindo mão do tempo de consulta com o paciente. Se a gente for pegar ali um atendimento por plano de saúde, onde você tem ali um retorno médio ali de 50 reais, 60 reais por consulta. Se você for fazer uma consulta do modo como se preconiza, né, do modo como a gente vê, enfim, quando a gente estuda, né, na semiologia, todos os passos e todos os pormenores ali, precisaria de no mínimo 20, 30 minutos. Se você for pegar mais ou menos isso, bora botar 30 minutos. Se a gente for considerar ainda que no plano de saúde, se o paciente retornar ali, você tem a consulta, né, você ainda tem um retorno. Se o retorno for em torno ali de 15 dias, 20 dias, você teoricamente não gira uma nova consulta, né? Então, e 50% dos casos, né, já tem alguns dados que eles retornam em menos de 20 dias, ou seja, não tem um pagamento de uma nova consulta. Então, quando você faz os cálculos do retorno por hora trabalhada, e se você for botar em 1 hora, né, digamos que você vai ter 50 reais, você vai ter, se for multiplicar, você tem 100. Só que
que você ainda tem que tirar o quanto que você vai ter aí de demanda de tempo, né, com o retorno do paciente, o quanto que você tem aí de custos fixos, né, no seu consultório, o quanto que você tem aí de imposto, né, que às vezes ainda tem, se você ainda for uma pessoa jurídica, ainda é 1/4 desse valor, quase, se você não for, né, se você for pessoa física, você ainda tem 1/4 desse valor, a quantidade, o retorno por hora trabalhada dentro do plano de saúde, ele é muito menos do que qualquer trabalhador autônomo que você chame para consertar qualquer coisa na sua casa. Mecânico, a pessoa que você chama para ver seu ar-condicionado na sua casa, ele com certeza vai te cobrar mais do que R$100 pela hora de trabalho dele, mais do que R$50 no mínimo pela hora de trabalho dele, né? E muitas das vezes, né, existem situações onde nós, depois de todos os anos de formado, depois de todo o tempo de dedicação, nós temos um retorno por hora trabalhada inferior a R$50. A gente já viu relatos aqui de colegas que, enfim, prezam de fato pela qualidade do atendimento e falam: olha, Arthur, Sidney, eu não consigo aqui fazer um atendimento, mesmo por plano de saúde, acelerado, né? Eu preciso ali de pelo menos 30, 40 minutos com o meu paciente, 50 minutos com o meu paciente. Você imagina, né, o retorno no final do mês, né, o faturamento dessa pessoa no final do mês. Se ela demora ali 50 minutos com o paciente, se a gente for contar ali com o tipo de retorno, a gente arredondar para 1 hora, e ela vai receber R$50, R$60 por paciente, né? Num dia ela precisaria atender 10 pacientes para ter um retorno de R$500. E se for somar isso no mês, isso não é compatível com toda a responsabilidade, todo o tempo de estudo, né, que nós levamos. Então, para a gente pensar em qualidade de vida, a gente tem que pensar em no mínimo um retorno por hora trabalhada acima de R$150. Bora pegar o plantão. Se a gente for dividir ali um retorno por hora trabalhada de um plantão, você tem também ali em torno de R$100 ou até menos, né? Se for contar ali o quanto que você tem que pagar ali, seja para a cooperativa, seja para a empresa que você trabalha, seja de imposto, você com certeza esse cálculo muitas das vezes diminui, né? Fica abaixo dos R$100 por hora trabalhada. Então, o único local onde de fato a gente tem autonomia para atuar nessa variável, né, nessa métrica, né, de retorno por hora trabalhada, é no plano de saúde. A gente não tem como ter um retorno por hora trabalhada sem comprometer o atendimento, né, do paciente no plano de saúde, no plantão ou nas casas populares. Você vai, beleza, eu posso botar vários pacientes para atender em 1 hora e ter um retorno maior, mas aí você está comprometendo, você está fazendo algo que não é, enfim, não é nem ético, né, podemos dizer assim, né? Se você joga aí 5 pacientes você atender, 6 pacientes você atender 1 hora, 10 minutos por paciente. Então, planos de saúde, plantões ou atendimento em casas populares, se você for fazer um cálculo simples, você vai ver que você tem um retorno por hora trabalhado muito baixo, muito aquém do que você merece. Então, o que eu quero trazer aqui, que fique bem nítido, é que você precisa ter muito claro o retorno por hora trabalhada em cima de todos os seus vínculos. E o diagnóstico situacional que a gente defende, ele basicamente consiste em você ter bem claro isso. A partir do momento que você faz esse exercício que eu falei, de listar todos os seus vínculos, e a partir do momento que você lista todos os seus vínculos, você lista ali o tempo de trabalho, né, em cada um desses vínculos, e você lista ali o retorno financeiro, você consegue ter nessa métrica. E aí, a partir do momento que você olha para essa tabela, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar. Por quê? Porque confusão leva à paralisia, né? Uma vez que você não sabe de nada, você não tem noção de dados, você não tem como tomar uma medida efetiva, né, para mudar aquela situação. Agora, uma vez que você olha para aquilo, você vai ver que tem alguma coisa muito errada que você está fazendo. Então, esse exercício ele te dá clareza, ele te motiva a tu de fato focar naquilo que você tem, naquela atividade que você tem controle, que é o atendimento particular, né? Não tem muito para onde fugir. Eu acho que ninguém tem dúvida que no atendimento particular o retorno por hora trabalhado é muito maior. É uma consulta que você cobra R$300, R$400, você atender ali meia hora, e aí varia de especialidade para especialidade, tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos, a gente bota um padrão aqui, uma média. Então, R$500 que você ganha, né, por hora trabalhada no atendimento particular, se você for fazer os cálculos em comparação aí com o que você tem num plano de saúde ou num plantão, você chega a ter 5, 6, 8 vezes mais retorno por hora trabalhada no atendimento particular do que nos plantões, do que nos planos de saúde, do que nas outras opções. Só que eu sei que vai vir aí o grande questionamento, né? Como que, beleza, eu sei que é no particular que eu tenho essa possibilidade de ter mais retorno. Agora, como que eu vou ter a certeza que eu vou ter os pacientes compondo ali a minha agenda de modo que eu possa dedicar mais tempo e atenção por atendimento particular? E é justamente, né, para trilhar um caminho que te ajude a fazer essa transição ou a construir um atendimento particular que te possa trazer, né, uma certa segurança financeira, é que esse, na verdade, é o grande motivo do nosso trabalho. Se você pensar em empreender, né, qualquer tipo de empresa que você pense na vida, você tem ali uma atividade operacional, e essa atividade operacional, que pode ser fazer um atendimento médico, como pode ser vender água na rua, ela tem, se você linkar a essa atividade operacional um bloco, né, um conjunto de estratégias de captação de clientes, conjunto de estratégias de encantamento de clientes e um conjunto de estratégias de fidelização de clientes,
essa atividade econômica ela tende a ter um retorno por hora, né, no caso de produto, né, por serviço, por um valor agregado muito maior e um retorno, uma margem muito maior. Então, um dos grandes pontos que a gente quer trazer aqui, a partir do atendimento particular que eu consigo, né, de fato, ter um retorno por hora trabalhada compatível com todo o meu esforço e que, para eu alcançar esse sucesso, esse atendimento particular, alcançar esse nível de sucesso no atendimento particular e nível de segurança, eu preciso entrar com todo um conjunto de estratégias que eu nem preciso me preocupar nos outros vínculos. Então, se eu for pensar, tudo tem prós e contras, né? Se você for ver no plano de saúde, você não tem trabalho nenhum de captar cliente, você não tem trabalho nenhum de pensar em encantamento. Quando eu falo em encantamento, né, o termo, a definição de encantamento é a superação de expectativas. No plano de saúde, muitas das vezes você só atende as expectativas do cliente, ou nem isso, né? Muitas das vezes o que a gente mais vê são, infelizmente, pacientes reclamando, né, de atendimento médico, seja no plano de saúde, seja no plantão. Porque ele chega ali com uma expectativa e essa expectativa não é atendida. Então isso gera frustração. Então toda vez que as expectativas do paciente não são atendidas, ele vai falar mal. Toda vez que as expectativas são atendidas, né, tá elas por elas ali, beleza, ele não fala mal, mas ele também não fala bem, ele não sai te indicando. E todas as vezes que as expectativas dele são superadas, aí sim, ele vira um potencial indicador, tá? Um potencial cliente que vai te indicar para outras pessoas. Então, isso no atendimento por plano de saúde muitas vezes não acontece. Você geralmente faz uma consulta, como a gente falou, ontem, uma consulta industrial, uma consulta que qual é o mínimo do mínimo que o paciente precisa sair daqui, é com diagnóstico e com tratamento. Então, você acaba focando todos os seus esforços para fazer diagnóstico e tratamento. Não gera diferenciação, não gera encantamento. Eu imagino que muita gente sabe, né, entende de como no atendimento particular que você tem muito mais liberdade, muito mais retorno financeiro, mas muita gente duvida do caminho, né? Muita gente tem dificuldade de trilhar esse caminho, essa transição, e muitas das vezes você acaba que vai ter que ter um esforço muito grande de criar um sistema ali inicial, de organizar todo um conjunto de processos para o seu atendimento particular funcionar, e aí muita gente para, né, nesse super trabalho, mas a recompensa lá na frente, depois que todo esse sistema, né, começa a ser validado, começa a ser melhorado, é muito grande. A gente entende que existe um trabalho árduo aí inicial dentro de qualquer empreendimento. Se você for pegar aí o tempo de trabalho de qualquer empreendedor, de qualquer dono de negócio, no início, muitas das vezes ele trabalha muito mais do que qualquer funcionário, tá? E isso a gente precisa ser claro aqui, né? Muitas das vezes, para você iniciar o seu atendimento particular, você vai ter que fazer um conjunto de estratégias que você não faz no plano de saúde, que você não faz no atendimento, no plantão, enfim. No início você pode ter um pouco mais de tempo, demandar um pouco mais de tempo de trabalho, mas com o tempo, né, a ideia é que esse sistema comece a funcionar e você tenha muito mais retorno por um trabalho muito menor, tá bom? E aí o que acontece? À medida que você faz esse diagnóstico, pra gente o que é mais interessante é que ele te permite ter a clareza de para onde você pode investir um pouco mais de energia. Então beleza, uma vez que eu falei que para o atendimento particular eu vou ter que ter uma demanda de tempo, né, uma certa demanda de tempo inicial para que eu desenvolva as estratégias, né, crie os processos necessários para alavancar o meu atendimento particular, eu preciso liberar tempo, né? Tem gente que nem tem tempo disponível, tem gente que já ocupou ali a sua semana inteira, as 24 horas por semana, libera ali o mínimo do mínimo para dormir e olhe lá, e nem consegue ter o tempo necessário para criar as estratégias necessárias para alavancar o atendimento particular. Uma vez que você faz o seu diagnóstico situacional, você consegue ter em mente ali qual vínculo, porventura, você pode simplesmente abandonar. Então você olha ali, você botou ali no papel, tem lá plano de saúde, e o ideal é você fazer especificamente em cima de cada vínculo. Então, digamos, plano de saúde A. Esse plano de saúde A, eu trabalho 20 horas na minha semana, né? No mês vai dar tantas horas, e eu geralmente tenho um retorno de X. Então, retorno por hora trabalhado igual a, sei lá, R$60. Plano de saúde B, eu trabalho tantas horas, eu tenho um retorno de Y e retorno por hora trabalhada de R$80. Beleza, aí você bota plantão, né? Eu dou tantos plantões por mês, tenho que pagar tanto para a empresa, tanto para a cooperativa, tira isso aqui de imposto, eu vou ter líquido no final do mês tantos reais. E aí você tem vínculo público, eu trabalho ali 20 horas naquele vínculo público, tem ali segurança, mas você vai ver, retira o imposto, retira aquilo, retorno por hora trabalhada de R$30. E aí você bota atendimento particular. Não, 1 hora de atendimento particular, né, eu consigo atender 2 pacientes, né, botando por baixo ali, tirando custos, R$400, você tem um retorno por hora trabalhada até 10 vezes maior do que você tem no plano de saúde e no plantão. Mas o que isso vai te dar de clareza é que, beleza, eu sei que é no plano de saúde no atendimento particular que eu tenho mais retorno. E eu sei que é no plano de saúde B
que eu tenho menos retorno, será que eu não posso diminuir ou até zerar esse plano de saúde B, esse atendimento de plano de saúde B, para liberar esse tempo aqui, para que eu possa dedicar esforços, né, energia suficiente para alavancar o meu atendimento particular? Para mim, essa daqui é o grande poder que existe no diagnóstico situacional. É te dar a clareza de, beleza, para onde que eu vou focar? Muitas das vezes, né, vai te dar a resposta que é no atendimento particular, mas vai te dar a clareza de onde que você vai tirar o tempo necessário que você precisa para investir naquilo. Hoje foi bem interessante, né, conversando com um colega médico, ele fez o CVM, né, entrou na turma do CVM, conversando com ele, né, perguntando como é que tá a vida dele em relação, enfim, vários aspectos na vida, se tinha muito estresse no local onde ele estava trabalhando. Ele falou que não, que desde que ele entrou no CVM, ele tomou a decisão de sair do hospital que ele trabalhava e focar só na clínica dele. E à medida que ele focou só na clínica dele, ele conseguiu desenvolver estratégias para atrair mais clientes, né, e ter um retorno frente ao que ele tinha, né, com a clínica dele muito maior do que ele tinha antes. O fato dele liberar mais tempo, né, do vínculo dele no hospital que ele tinha na cidade e passar a focar no atendimento particular alavancou a carreira dele. Ele disse que hoje o estresse que ele tem muito paciente e que ele tem que organizar ali para dar conta de atender todo mundo na cidade que ele atua. Tudo que a gente dedica, né, tempo, energia e recurso financeiro, isso tende a evoluir, isso tende a crescer. Então, basicamente, você tem esses três recursos aqui, né, dinheiro, tempo e energia, para você investir pensando em expandir qualquer coisa. Então, se você dedica tempo, recurso e energia no atendimento particular, é muito e se você tem todo um caminho, um direcionamento de como fazer isso da melhor forma, é muito improvável que você não consiga atingir os resultados que você tem, no mínimo, com esse vínculo, com essa atividade profissional que te proporciona o pior retorno por hora trabalhada. Então, e às vezes quando a gente vai fazer os cálculos, a gente nem precisa de tudo isso. Paralelo à atividade de diagnóstico situacional, a gente define a atividade de fazer levantamento de custos. Quais são os reais custos que você tem na sua vida, né? Os seus custos fixos, seja pessoais, seja profissionais, né? Digamos que você tem uma clínica, você tem, enfim, custos com funcionários. Então, quais são os custos, todos esses custos que você tem? E quais são os seus reais custos, né, pessoais? Quando você vai botar na ponta do lápis, é bem provável, né, que muitas das vezes você está trabalhando, você está super envolvido ali em vários vínculos, mas quando você vai ver, isso está muito aquém dos seus gastos. Aí, beleza, gera uma margem aqui, você pode ou utilizar isso para gastar, né, para torrar, para comprar passivos, né, comprar coisas que vão só te gastar, gerar mais gastos, ou você pode pegar essa margem para investir em atividades que vão te trazer mais retorno. Então, quando a gente fala, né, desse exercício do diagnóstico situacional, né, para liberar mais tempo, que muitas das vezes você precisa sair de um vínculo para liberar mais tempo, tem gente que fala, não, mas eu tenho tempo, né? Agora, o grande ponto é a questão do retorno. Então, será que eu não tenho algum tipo de atividade que eu estou só trabalhando, sendo que eu nem preciso do retorno financeiro que esse vínculo está me dando, eu só estou me desgastando, eu só estou tirando a possibilidade de dedicar energia e tempo para o atendimento particular, para aquilo que vai de fato me trazer mais retorno? Então, quando você faz esses dois exercícios, né, diagnóstico situacional, em paralelo com levantamento de custos, isso vai te dar uma clareza muito grande e um sentimento e eu espero, né, que isso seja um fator motivador, né, que você utilize um possível descontentamento ali com os resultados que você for encontrar com esse exercício, mas que isso te motive a de fato agir para focar naquilo que realmente vai te trazer qualidade de vida, aquilo que realmente vai te trazer um retorno por hora trabalhado acima de 100, 150 reais. Não faz sentido o médico, beleza, tem um retorno ali de 20, 30 mil reais, a gente fez várias pesquisas, né, com a nossa audiência, com nossos colegas, e basicamente a gente vê como retorno de tempo trabalhado ali mais ou menos nisso, entre 15 e 30 mil reais. Em grande, vou botar aí em média, né, a gente tem em intervalo, assim, a gente tem mais ou menos esse intervalo, entre 15 e 30 mil reais. Poucos colegas a mais, poucos colegas a menos, mas quando a gente vai ver o tempo de hora trabalhado, 60, 80, 90 horas semanais. Então, mesmo que você ganhe, tira ali seus 30, seus 40 mil reais, se você for fazer os cálculos, o retorno por hora trabalhado, não faz sentido você ganhar seus 30, 40 mil reais precisando trabalhar 90 horas toda semana, 360 horas no seu mês. Se você for fazer o cálculo, você está por hora trabalhada ganhando menos do que qualquer profissional liberal que vai consertar qualquer serviço na sua casa. A ideia, eu sei que chega a ser desconfortável às vezes, né, a gente de fato perceber que a gente ganha pouco, né, que a gente é desvalorizado, mas o grande objetivo aqui é que isso se traduza em motivação, que isso se traduza
a uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. Então, se de fato o que você sempre sonhou com a medicina é ter a liberdade de exercer a medicina com excelência, é a possibilidade de ter mais qualidade de vida, a possibilidade de ter um retorno na altura que te permita a liberdade, a gente não tem como alcançar tudo isso pelos caminhos tradicionais, pelos caminhos comuns, pelos caminhos mais fáceis, né? Pelos caminhos onde você não precisa desenvolver estratégias de captação, de encantamento, de fidelização de pacientes. Então a gente não consegue atingir isso se não for pelo atendimento particular. Todos os outros vínculos você só vai mexer na variável tempo, precisar trabalhar mais. Você entende como não conhecer a métrica retorno por hora trabalhada implica em você trabalhar mais? Porque, beleza, todo médico, né, quer ter um retorno à altura, quer ter uma remuneração à altura de todo o esforço que teve para se formar. E aí quando ele começa a trabalhar nos vínculos tradicionais e vê que é muito pouquinho, ou pega um emprego público e vê que, enfim, é muito pouquinho, ele começa a ir juntando vários vínculos para, de fato, alcançar um valor que ele veja que é compatível. Só que se ele alcança esse valor às custas de 90 horas de trabalho semanais, não vale a pena. E se desde o início da carreira você foca em desenvolver aquela atividade que de fato vale a pena, que de fato vai alcançar, e eu não estou dizendo para você largar todos os vínculos e focar só no atendimento particular, não. Se você fazer esse exercício, você consegue justamente fazer essa transição de forma segura. Você consegue justamente identificar ali aquele vínculo que você pode, quem sabe, abrir mão, pensando em focar mais no seu atendimento particular. Basicamente, se eu tivesse que recomeçar tudo, né? Se eu tivesse acabado de me formar, acabado de terminar a residência e especialização, meu foco seria, eu vou conseguir aqui um trabalho que me dê ali um certo retorno, nem que seja plantão, nem que seja um concurso público, enfim, algum local que eu vou trabalhar, sabendo que é temporário, sabendo que é até o meu consultório alavancar, e eu reduziria ao máximo os meus custos fixos para que esse trabalho aqui consiga arcar, para que eu não precise ter um super trabalho, assim, ter tempo trabalhado nesse emprego que me dá um retorno por hora menor, para que o que eu possa dedicar para esse vínculo seja pequeno, seja só compatível para arcar ali com meus custos, e eu focaria todo o restante tempo, energia e dinheiro no meu atendimento particular. E você vai ver que no início, basicamente, o custo que você tem para você iniciar um atendimento particular é conhecimento. É aprender aquilo que você não conseguiu aprender na faculdade de medicina, que está relacionado a sucesso na carreira médica. Que, na verdade, nem é ensinado na faculdade. Não tem nenhuma aula de vendas, de marketing, de gestão, né, de empreendedorismo, finanças na faculdade. Né? Se tem alguma coisa extra do extra curricular. Né? Então, esse é o ponto. Eu focaria em pegar um vínculo. Ah, não, é plantão, beleza. 2 plantões por semana, 8, 10 plantões ali no máximo no mês. Eu já consigo arcar com meus custos fixos beleza. Então, todo o restante eu vou focar no atendimento particular, beleza? Porque eu sei que no atendimento particular, apesar de eu no início, nos primeiros 3, 6 meses, 1 ano, isso vai variar de região, de especialidade, eu não vou ter tanto retorno assim, mas que logo em seguida passou essa fase aí do foguete, né, do lançamento do foguete, as coisas tendem a melhorar e você vai ter um retorno muito maior do que qualquer outro colega seu que foi pelo caminho tradicional, que foi pelo caminho de encher ali em vários vínculos, que foi pelo caminho de alavancar muito rápido os custos fixos, né, já comprou ali um apartamento, já trocou de carro. Você vai ver de colega, você está início de carreira, que logo depois da faculdade já compra um carrão, já compra uma casa, um apartamento, enfim, já infla seus custos fixos. Você vai ver que isso é uma tentação para você, mas que isso te afasta cada vez mais de alcançar ali o quão antes tudo que você sempre sonhou com a medicina: ter qualidade de vida, ter retorno financeiro e ter prestígio. Tá bom? Essa é a grande mensagem que a gente quer trazer aqui hoje. Se tivesse que dar uma dica prática aqui para você já fazer hoje de imediato, são esses 2 exercícios: levantamento de custos fixos, né? Qual é o mínimo que você precisa para você viver bem, né? Isso considera inclusive seu lazer, enfim, todos os custos que você tem, seus filhos, com sua família. Bote ali, tenha esse valor em mente. Beleza, frente a isso, faça o diagnóstico situacional. Uma vez que você consegue entender o quanto que você retém de retorno por cada um dos vínculos que você exerce, qual desses vínculos você porventura poderia abrir mão pensando em focar mais tempo, energia e dinheiro no atendimento particular. Quais desses vínculos são necessários de serem mantidos para você arcar com aqueles custos fixos que você tem para manter o seu padrão de vida. E o que não tiver, e o que não for necessário, eu recomendaria você fazer uma avaliação com bastante calma, com bastante tranquilidade, para ver se não vale a pena abandoná-lo, né, ou delegá-lo, ou adiá-lo, enfim, pedir uma licença, pedir alguma coisa, para que você possa ali, quem sabe, fazer uma experiência ali, um direcionamento de energia voltado para o atendimento particular, e você avalia ali os resultados, tá? Hoje a gente tem vários relatos aí de colegas que, um depoimento bem bacana, às vezes alguns textos, a gente tem uns grupos, né, dentro da turma fechada do CVM, nós temos os textos, temos os grupos, né, e a gente vê muito relato de colega que, olha,
só hoje eu consegui ter o retorno que eu tinha de um final de semana inteiro de plantão, né? De uma semana inteira de plano de saúde. Eu precisava estar... Só nessa semana eu consegui ter o retorno financeiro que eu tenho de um mês de serviço público. Então, logo no início da clínica aqui, né? Eu trabalhava no PSF, no Programa de Saúde da Família, da área rural de um interior daqui do estado. A remuneração era tão baixinha, né? Que, enfim, hoje a gente tem procedimentos, né? Programas de acompanhamento aqui na clínica que tem um programa, chega até o dobro do que eu ganhava, enfim, bruto nesse programa de saúde da família. Se você junta, né, todas as ferramentas que a gente tem aqui, que a gente defende aqui dentro do círculo virtuoso da medicina, você vai ver que existe muito mais possibilidades, tá? E esse exercício, tá, só um adendo aqui, esse exercício do diagnóstico situacional no atendimento particular, ele é um pouco diferente, tá? Ele precisa ser bem mais específico. Então, principalmente se você trabalha com procedimentos ou cirurgias, você precisa ser bem específico do quanto que você tem de retorno por hora em cima de cada um desses procedimentos. Vou te dar um exemplo. A gente fez um trabalho, uma consultoria com um colega que é urologista, e a gente foi listando o quanto que ele tinha de retorno, o quanto que ele gastava de tempo e o quanto que ele tinha de retorno em cima de cada um dos procedimentos que ele fazia. Então ele começou a falar, o que você mais gosta de fazer? Cirurgia de varicocele. Aí beleza, quando você ia ver o retorno por hora, eu não vou saber citar exatamente aqui os valores, tá? Mas eu vou falar aproximado ou uma ideia, mas mais ou menos só para vocês pegarem o proporcional, tá? Então digamos que na cirurgia de varicocele, quando a gente ia contar ali o quanto que ele ganhava, beleza, ele cobrava tantos mil numa cirurgia, sei lá, 8 mil reais, ou digamos que ficava ali para ele no final das contas líquido 6 mil reais. Beleza, mas desses 6 mil, ele teve o tempo da cirurgia, teve o tempo do pós-operatório, teve as consultas antes do paciente, teve consultas depois, teve acompanhamento, teve visita, teve um monte de coisa. Quando ele ia ver, retorno por hora trabalhada de, sei lá, digamos, R$1.000. A gente pegou um procedimento que ele fazia para crioterapia, né? Ele fazia para tratamento de HPV. E aí ele, crioterapia eu quase não faço, faço, até gosto de fazer, mas nem dou tanta importância lá. Aí a gente foi fazer o cálculo. Quanto tempo você demora para fazer crioterapia? Ele, 15 minutos. E quanto você cobra? 1.000 e pouco. Então quando a gente for fazer os cálculos, o retorno por hora da crioterapia era até o triplo do que ele tinha com a varicocele. Então você percebe o quanto de clareza isso vai abrindo na sua mente quando você tem bem estabelecido o quanto que você tem de retorno em cima de cada procedimento que você faz na sua clínica, no atendimento particular. Aí a gente pegou um outro exame, a gente pegou um outro exemplo, né? Um exame, no estudo urodinâmico. Se eu não me engano, ele cobrava, enfim, eu não lembro exatamente, 500, 800 reais. Mas ele demorava uma hora e pouco para fazer o exame, né? Ainda tinha um tempo do lado, tinha um tempo, enfim. E o retorno por hora era metade da varicocele, né? Metade do procedimento onde ele dedicava mais, onde ele gostava mais. Então, isso te dá muita clareza, né? Às vezes um procedimento que você julga te dá mais faturamento, mas você tem uma necessidade de trabalho naquilo muito grande. E quando você vai botar na ponta do lápis, não é tão lucrativo. Não quer dizer que você não vai fazer, tá? Esse exercício não quer dizer que é para você focar só naquelas que te dão retorno, tá? A gente defende aqui, a gente vai falar em outros conteúdos, o PHD, né? Paixão, habilidade e demanda. Você utilizar desses 3 conceitos aqui para você definir quais atividades você vai exercer na sua clínica, né? Paixão, né? Aquilo que você gosta, habilidade, aquilo que você é bom, e demanda, aquilo que tem mercado. E aí você junta tudo isso daqui com a definição de retorno por hora, né, em cima de cada uma dessas atividades, você vai ter muito mais clareza para tomar essa decisão. Mas esse é assunto para próximas aulas, tá? O que eu quero trazer aqui é basicamente você ter em mente que para cada atividade, seja um exame, seja a consulta, né, consulta propriamente dita, seja um procedimento, uma cirurgia, qualquer coisa que você faça, é importante que você tenha isso mapeado, que você entenda ali o retorno por hora, e aí você vai conseguir ter muito mais clareza para saber para onde você vai focar, para onde você vai direcionar a sua energia. E a gente vai discutir aqui uma possibilidade, né, para o clínico que tradicionalmente no atendimento particular ele tem como única atividade a venda da consulta médica. A gente vai trazer aqui uma possibilidade que é o programa de acompanhamento intensivo, tá? Que é uma forma de mesmo o clínico que só trabalha ali com consulta, né, consulta e retorno, que ele possa vender ali um serviço de acompanhamento, né, no pós-consulta diferenciado e ter uma outra possibilidade de atividade, de unidade de negócio, né, que chama, né, de outra atividade econômica dentro do atendimento particular. Então a gente vai trazer essa possibilidade de o clínico e se ele foca isso mesmo no início de carreira,
e alavanquei muito, ele sai na frente inclusive de professores, preceptores, enfim, que você tem de colegas que já estão ali há 20, 30 anos, então vendendo tempo, né? Vendendo só consulta. Vendendo, quando eu falo assim, por favor, estou falando do conceito da essência da venda, né? Que a venda é um processo de ajuda. Você oferece para alguém um serviço que resolve algum tipo de dor, né? Ou ajuda a pessoa a alcançar algum tipo de sonho. A venda disso, na verdade, você vai estar sempre, o que está por trás da venda é um processo de ajuda. Então, tradicionalmente, o médico clínico, muitas das vezes, ele só vende a sua consulta. E a gente quer trazer aqui uma outra opção, uma outra possibilidade do médico, além da consulta, ter uma outra forma de monetizar o seu trabalho, que é através dos programas de acompanhamento. Tá? Você associa um processo de telemonitoramento que pode ser monetizado, você pode associar trabalho de outros profissionais que também pode ser monetizado, e a gente vai te mostrar uma forma de você vender isso, de você aumentar o seu retorno por hora, tá? De você aumentar seu faturamento como um todo, né? Mas de qualquer forma você ter uma atividade que tem um retorno por hora maior. Beleza? Foi claro? Tem alguém aí que já está fazendo, que já vai fazer esse exercício ou que já fez? Tá? Se tiver algum colega que queira, tem um aluno nosso, um cirurgião vascular, que foi muito interessante. Ele escreveu, né, cada um dos vínculos, e ele viu que 80% dos esforços dele estavam em atividades, era 60% do tempo dele era dedicada a atividades que só davam 20% do retorno dele. E que 10% do tempo dele, um valor muito pequeno, que era o que era dedicado para o atendimento particular, chegava a ocupar ali 20% do faturamento dele. Então, uma dedicação muito pequena de tempo dava uma parcela muito grande do percentual do faturamento dele. É impressionante os resultados que você tem, a clareza que isso te dá quando você faz esse exercício. E aí você pensa, a gente diz que você zera o jogo da medicina quando você identifica ali qual é a atividade econômica que você mais gosta, né, qual é a atividade dentro do atendimento particular que você mais gosta, e uma vez identificada essa atividade que você mais gosta e que te traz mais retorno, quando você consegue lotar toda a sua agenda, né, inclusive ter lista de espera com essa atividade econômica mais lucrativa, né, e que você mais gosta. Então você pode dizer que você zerou a medicina, uma vez que você zerou o jogo do atendimento particular, uma vez que você está trabalhando naquilo que você mais gosta e naquilo que é mais rentável. O ideal é você ter um paralelo disso. Aquilo que eu mais gosto não é o mais rentável, beleza, mas você pode ter essa atividade, mas é interessante que você tenha em paralelo alguma outra atividade que faça, que garanta ali uma segurança, uma base para a sua clínica, para o seu atendimento. Talvez nem seja você. Você pode simplesmente montar uma equipe tão boa, um sistema tão forte que você tenha outras pessoas que trabalhem, que desenvolvam atividades até mais financeiramente rentáveis. E aí você vai focar em fazer só aquilo que você gosta. Mas quando você associa, quando aquilo que você gosta de fazer ainda é aquilo que traz mais retorno, você tem uma possibilidade imensa aí. Então, esse nosso colega cirurgião vascular, né, ele basicamente gosta bastante da parte de tratamento, né, de varizes, trabalha um pouco da parte estética ali. Enfim, e hoje ele está focado full time. Ele tinha uma clínica com vários outros colegas, né, e ele está saindo dessa clínica, ele está montando uma outra clínica onde ele vai focar full time, o tempo inteiro que ele tem disponível no atendimento particular e principalmente nesse nicho, né, a parte de estética, a parte de tratamento de varizes. Quando a gente fez o retorno por hora trabalhado, quanto que ele tinha de retorno, por exemplo, numa escleroterapia, era muito grande frente ao retorno que ele tinha, por exemplo, de estar fazendo uma consulta específica de uma outra área que ele nem gosta. E aí você imagina, ele conseguindo lotar, ou fazendo meio período ao longo de toda a semana daquela atividade que ele tem prazer em exercer e que tem um retorno por hora trabalhado ali de mais de R$1.000. Você imagina para onde, que nível vai a satisfação de exercer a medicina desse colega, o retorno financeiro desse colega e a qualidade de vida desse colega. Então, existe uma oportunidade aí sem precedentes de, uma vez realizado esse exercício, tendo essa clareza desse exercício, você focar tempo, energia e dinheiro em construir um sistema dentro do seu atendimento particular que te permita viver dessa atividade. Beleza, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, hoje estamos aqui em fim de atendimento, peço desculpas aí se falei direto e não abri para comunicação antes, mas se alguém quiser fazer algum tipo de comentário ou posicionar, obrigado aí, Avelino, já disse que já fez e que funciona. Dá uma clareza muito grande, né, Avelino? Você entender que aquele vínculo público, né, que você se mata ali, às vezes você tem 20 horas, 30 horas dedicado para aquilo na semana e você vai ver que você tem um retorno que não é nem compatível, enfim, muito baixo, né, que é totalmente incompatível com o seu tempo de formado, tá? E uma dica final, assim, que a gente poderia trazer aqui tem uma meta. Se hoje você tem um retorno, o problema não a partir do momento que você tem o diagnóstico, você vai ter a certeza da realidade.
Beleza. O problema é você, sabendo disso, se manter nisso. Então, uma vez que você tem clareza de onde você está, você pode traçar uma meta. Então, beleza, hoje eu vi aqui que o meu retorno por hora trabalhado médio é de R$60. Beleza, eu quero a cada ano dobrar o meu retorno por hora trabalhado. Ou então eu quero a cada 2 anos, enfim, triplicar o meu retorno por hora trabalhado. E deixa essa meta. Deixa essa meta aí e, logicamente, uma vez que você tem uma meta, você vai dedicar energia, tempo e recursos para você conquistar, para você desenvolver ali estratégias para você alcançar essa meta. Então, uma vez que você tem, que você sabe onde você está, a gente pode trilhar ali, buscar estratégias para alcançar esse objetivo que você traçou. Agora, se você chega para mim e me perguntar, Arthur, como é que eu faço para chegar na região norte, né? Quero dar uma volta na floresta e quero conhecer a região norte. Como é que eu faço para chegar aí? E aí eu viro para você e falo, beleza, mas onde você está? Você vira para mim e diz, não sei, estou meio perdido aqui, não sei onde eu estou. Eu vou falar, cara, infelizmente eu não posso te ajudar. Se você não sabe nem onde você está, eu não tenho como te dizer como você chegar onde você está querendo chegar, não? Chegar aqui na floresta. Então, o primeiro passo para você de fato ir atrás de um grande objetivo é você saber onde está. Né? E a partir do momento onde você sabe onde está e você tem um objetivo bem traçado, bem definido, nosso grande objetivo aqui é te dar uma estrutura, te dar uma estratégia envolvendo captação, encantamento, fidelização de pacientes para que você consiga alcançar esse retorno de forma muito mais efetiva, de forma muito mais rápida até. Eu acabei desenvolvendo, alcançando o nível que eu queria alcançar, de zerar o jogo que eu falei para vocês, de ter todos os meus horários ocupados na atividade que me trazia mais retorno. Eu consegui alcançar esse nível em 19 meses mais ou menos. Hoje eu tenho total certeza que se eu tivesse muito claro, todas essas ferramentas, que a gente defende aqui, que a gente traz aqui bem mastigadas, só para você pegar e começar a implementar. Se eu tivesse noção de tudo isso desde o início, provavelmente eu teria conseguido em muito menos tempo, menos de, meses teria conseguido, porque ainda patinei muito, ainda cometi muitos erros que a gente alerta. Eu comecei com custos fixos altos, eu aluguei um ponto, eu comecei a tirar recursos do bolso para reformar esse ponto. Então foi muita coisa, muito tempo que se perdeu, que hoje eu faria diferente. E hoje eu focaria desde o início em atividades que me permitissem alavancar meu negócio de forma mais rápida. E eu acabei fazendo isso só no meio do processo, depois de 8 meses na clínica, que eu de fato tomei essa decisão baseado nesse assunto aqui da live. Então, a partir do momento que eu comecei a entender, eu iniciei, abrindo só os pormenores aqui para vocês, eu iniciei meu atendimento particular ainda durante a minha residência de medicina de família, e eu tinha como objetivo fazer ali uma clínica que pudesse ajudar as pessoas a partir de hábitos alimentares, e a alimentação sempre foi o meu grande, sempre gostei do impacto que a alimentação tinha na saúde. Então eu queria que a partir da alimentação ajudar as pessoas a terem melhores resultados de saúde como um todo. Então, uma abordagem mais preventiva, mais para ajudar as pessoas a partir da alimentação melhorar doenças crônicas, prevenir doenças crônicas, melhorar o peso, enfim. Só que o que acabou acontecendo? Eu comecei a atrair muito público de emagrecimento. E eu comecei a ver que, a partir de tudo que eu queria defender para as pessoas, melhorar, toda a melhora de hábitos que eu queria ajudar as pessoas a alcançar, estava ajudando elas a emagrecer, e mais pessoas do público de emagrecimento estavam me procurando, eu acabei focando só nisso. Desenvolvi toda uma clínica voltada, criei todo um conjunto de processos voltados para pegar o paciente de emagrecimento e conseguir atuar em todas as dores dele, todas as dificuldades que ele tem para seguir um determinado tipo de tratamento, para conseguir de fato alcançar o objetivo dele. Então eu fui pensando em várias alternativas para ajudar esse paciente a de fato alcançar. Enfim, o meu nome dentro do nicho de emagrecimento começou a aumentar, e a procura para esse nicho começou a aumentar, e você sabe que tudo que você trabalha com demanda positiva, a gente vai falar sobre isso em outros conteúdos, que é quando você trabalha em áreas onde você tem aspectos, onde você busca pensando numa melhora. Quando você busca, por exemplo, estética, performance, melhoria de aspecto, determinado sistema do seu corpo, parte cerebral, você quer melhorar a performance cerebral, enfim. Essas áreas, elas tendem a ser mais melhor remuneradas do que as áreas que trabalham com demanda negativa. São aquelas atividades que você busca quando você tem algum tipo de problema, uma doença em si. A probabilidade de você querer pagar muito alto por alguma coisa que você quebrou, que é alguma coisa que deu problema na sua casa, é muito pequena. Então, quando você se posiciona como demanda positiva, você tem um retorno melhor. Então, eu acabei focando mais no emagrecimento, e os resultados no meu atendimento particular mudaram substancialmente. Então, e aí acabou que a partir do momento que eu foquei energia, tempo e recursos em desenvolver o melhor sistema para o paciente que busca emagrecimento,
emagrecimento, eu consegui alavancar meus resultados e zerar, né, o jogo de um atendimento particular voltado para o emagrecimento. E eu tenho certeza que quando você, a partir do momento que você fizer todo esse exercício, isso vai também te dar muita clareza nesse sentido, tá bom? Ok, um grande abraço a todos vocês. Qualquer dúvida é só nos mandar aí no direct, beleza? Um grande abraço para vocês.